nos manter coerentes na educação dos filhos com tanta gente ditando certo e errado? Né? Tanta gente dizendo, isso aqui tá certo, isso tá errado. Não, você tem que ensinar, abrir o jogo, falar tudo desde pequeno. E aí, como funciona? Tem um assunto que é bem polêmico também, que inclusive o livro da Nani trata sobre isso, que é sobre abuso infantil. Né? Eu conversei com os meus filhos a partir ali dos 4 aninhos de idade, que eu percebi que eles já tinham essa capacidade de entender, eu falei de maneira lúdica para que eles entendessem que ninguém, fora a mamãe, poderia tocar nas partes genitais deles, né? E aí, cada um tinha a sua forma, enfim, meu filho uma vez até eu deixei na casa da minha mãe, e meu irmão foi dar banho nele, estava de férias, e me ligou, pelo amor de Deus, fala aqui com o teu filho, porque não tem quem pegue para dar banho, que ele disse que a mamãe falou que ninguém toca nele, né? Eu achei aquilo muito legal, porque ele corria e não deixava ninguém mexer nele, né? Aí eu tive que falar com ele no telefone e explicar. Isso é bacana, é importante. Então não adianta a gente ignorar alguns fatos, mas todo mundo vem com uma receita de bolo, né? Nesse assunto, nessa situação. Inclusive, recomendo novamente o livro da Nani, Não Toque no Meu Corpinho. Qual é a abordagem que tu utiliza ali, Nani, no livro, para trazer essa linguagem de forma fácil? Então, ali nesse livro, ele é um livro bem lúdico, né? Que trabalha, assim, as questões da violência sexual, ou seja, a criança é ensinada quem pode dar banho, que segredos não sempre são legais, né? No livro tem uma sombra, né? As pessoas perguntam o que é essa sombra. Então, existem várias pesquisas que demonstram que os abusadores, né? Que os violentadores, abusadores não, violentadores, eles ficam observando os procedimentos com a criança, né? A forma como é conduzida a vida dessa criança. Se os pais ficam próximos, se não ficam. Então, por isso que a sombra fica sempre observando. Então, é uma forma extremamente lúdica para trabalhar com crianças. Eu recomendo aí sempre até na faixa dos 9 anos, até os 9 anos esse livro, porque ele é bem suave, bem lúdico mesmo. E aí ele trabalha essa questão dos segredos, enfim, para ensinar a criança quem pode tocar, quem não pode, e também quem é a rede de apoio dela, né? E aí linka tudo que a gente falou com relação ao vínculo, para que ela saiba com quem ela pode falar se acontecer alguma coisa. Porque se você causa o medo, né, que até a Fê comentou, né, que a filha dela tinha medo, e a mãe vai entrar, não vai? Não vai falar se acontecer qualquer tipo de situação como essa, né? Então é um livro assim bem bacana, bem lúdico mesmo para. Aonde se encontra para comprar, Nani? Esse livro a gente tem aqui na nossa cidade, na Blue Livro, tá? Em Blumenau, né? Para quem está acompanhando em outra cidade, em outro estado, é através do meu Instagram, terapeuta.nani com Y Costa. Pode me chamar no direct que eu respondo também. Pode me procurar lá, a gente envia para o Brasil inteiro. Ok. Vamos responder então a pergunta dessa mãe aqui, que inclusive eu conversei com ela na semana passada, eu estava no salão dela, ela que cuida das minhas madeixas. E aí eu falei, já vou chamar a Nani Costa para a gente falar a respeito disso. Estava ela e uma outra mãe, as duas questionando, né, essa dificuldade que se tem. Então, como nos manter coerentes na educação dos filhos com tanta gente ditando certo e errado? Né? A professora manda levar para a terapeuta fala uma coisa, a diretora fala outra, vai em outro terapeuta, o outro diz outra coisa. E aí? Como a mãe se mantém coerente no meio disso tudo? Então, é bem isso que nós estávamos conversando, né? Como é difícil hoje, porque as pessoas julgam tudo que você faz. Mas você tem um caminho como mãe, você tem os teus valores, como você quer criar os teus filhos, né? Então, às vezes você tem que parar um pouco de ouvir o seu redor nesse sentido, né? Ensina assim, faz assim, leva no médico, leva no terapeuta, dá remédio, né? Porque agora a gente tem essa questão da medicamentalização, né? Que é encher a criança de medicamento, porque ela é hiperativa, porque ela tem TDAH, porque ela é isso, porque aquilo. Então, calma, né? Eu acho que você sabe os valores que você quer ensinar para os teus filhos. Então, faz o teu caminho como mãe. E como a gente falou, se você errar, tá tudo bem. Mas procure melhorar, né? Procure essa transformação. Então, parar de ouvir tantos outros e ir pela sua linha mesmo, pelos seus valores. E estabelecer esse vínculo afetivo. E como a criança está crescendo? Ela está feliz? Ela está bem?
E uma questão que eu acho bem importante também a gente frisar, Nani, que eu falo sempre para os pais. Os filhos, eles não vão fazer o que você fala para que ele faça, né? As mães aqui vão concordar. A gente fala, não grita, gritando. Eles vão gritar porque a gente está gritando. Sim. Os filhos não fazem o que nós dizemos que eles têm que fazer. Eles fazem o que eles observam no ambiente onde eles são criados. Eles replicam o comportamento do pai e da mãe. Então, um filho que a professora manda levar num especialista porque ele está com ansiedade, porque ele está com algum comportamento do gênero, quando os pais me procuram, você trata criança, trata adolescente? Trato, mas na maioria das vezes eles não precisam de tratamento, o que precisa é o pai e a mãe. Porque o pai e a mãe ansiosos estão criando uma criança ansiosa. Um pai e uma mãe que não sabem lidar com as próprias emoções estão passando isso para a criança. Se o adulto não sabe lidar com essas emoções, como que a criança vai lidar? E aí eles levam a criança e querem que a gente dê um jeito na criança. Aí eu sempre falo para os pais, você vai perder o seu dinheiro, porque eu vou ensiná-lo aqui, ele vai voltar para casa, continuar absorvendo o que vocês fazem. Então, vem o pai e a mãe aqui, procurem uma terapia para os pais, então, ou para quem mais precisar, né, do casal, ou quem está criando a criança, e não a criança, porque a criança ela vai absorver o ambiente que ela é criada. Então, o que os nossos filhos são é nossa responsabilidade. Se a gente não está gostando do resultado, a gente precisa mudar o adulto e não a criança. Porque a criança ela está se moldando e refletindo o ambiente. Exato. É por aí, né, Nani? Exato. E esse ambiente, muitas vezes, cheio de informações, né? Às vezes a mãe, eu pego daqui e faço tudo, replico tudo dentro da minha casa. Faz uma salada. Faz uma salada, né? E é muita informação. E a criança, ela vai se flexibilizar. Exatamente. Isso, Eu tive uma mãe, inclusive, que comentou que a professora achou que a criança poderia ter grau de autismo e tal, porque a criança era muito seletiva para comer e tal, enfim. Mas a única coisa era na comida, não tinha outro comportamento, né? Aí eu falei, poxa, será que ele só não está tendo opinião, né? Colocando a opinião dele, ele não tem nenhum outro traço. Por que problematizá-lo? Eu tenho uma preocupação, Nani, quando a gente diagnostica alguém, você está rotulando uma criança para que ela passe a se comportar dessa forma. Eu atendi uma adolescente há um tempo atrás, que ela foi em uma consulta com um psicoterapeuta. E aí ele encaminhou para um neurologista. Na primeira consulta do neurologista, ele disse que ela tinha borderline. Você sabe que um diagnóstico de borderline é no mínimo um ano para se ter esse diagnóstico. A menina saiu de lá, foi ler o que era borderline e começou a desenvolver todo o comportamento de borderline. Né? Então foi sugestionado para ela. Resumo da ópera, depois ela passou por mim, ok? Faz 1 ano e 6 meses, quando ela veio para mim, ela tomava remédios fortíssimos, bem complicada a situação, foi internada em clínica psiquiátrica, foi punk a situação, e uma menina que não tinha nada. Né? Só foi sugestionado para ela. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não ir muito na onda, porque agora todo mundo acha, né, que tem problema, e nem sempre é assim.